Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos pedir a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que derrame sobre nós a luz do seu amor, que traga a paz, a harmonia, traga a sabedoria a nos envolver, a nos amparar e a nos fortalecer. Abençoa, Senhor, a todos os lares, abençoe a toda a nossa família, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade à aula passada da comunhão do pensamento da segunda parte. E vocês verão que essa aula nós já vimos, já estudamos, já conhecemos. Então, nós vamos só reanimar e rever esses 3 elementos essenciais no homem, daquilo que nós somos constituídos. Nós somos constituídos de matéria, da matéria que é uma origem do fluido cósmico universal, que é o nosso corpo físico, o perispírito, que também é um invólucro semimaterial, constituído também do fluido cósmico universal, e do espírito, esse ser abstrato, um ser indefinido. Então, nós vamos falar, primeiramente, a alma. A alma, quando nós nos referimos, é aquele ser encarnado, nós. O espírito é aquele que já deixou o seu corpo físico e está na espiritualidade. O que é, então, a alma ou o espírito? É o princípio inteligente, aonde reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Tudo aquilo que nós conquistamos diante de várias e várias reencarnações, tudo está ali arquivado na nossa alma. É como se nós tivéssemos um grande computador, um grande disquete, um grande pendrive, e tudo aquilo está ali, armazenado, tudo ali. Então, essa é a criação divina de Deus, desse ser inteligente que nos deu a vida, a oportunidade de aqui estarmos. O perispírito. O perispírito é esse invólucro fluídico, semimaterial, imponderável, leve, servindo-se de quê? De elo, de liame, de intermediário entre o espírito e o corpo físico. Na medida em que nós evoluímos, esse perispírito, esse invólucro semimaterial, imponderável, ele vai ficando rarefeito, 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 para acompanhar a alma ou o espírito a um estágio de espírito puro. Enquanto ainda nós vivemos nos mundos primitivos, nos mundos de provas e expiações, o nosso perispírito, ele é denso, ele é de acordo com o fluido que envolve o planeta Terra. Então, é esse fluido, na medida em que nós crescemos espiritualmente, o nosso perispírito, ele vai ficando cada vez mais leve. E o nosso corpo, por sua vez, também vai adquirindo uma leveza na medida da nossa evolução. Esse invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo externo. Então, nós recebemos dessa divina providência, desse Pai misericordioso, dessa inteligência suprema, a oportunidade de aqui estarmos. Então, nós temos esses 3 elementos essenciais para nós, que é o nosso corpo físico, esse molde que é o perispírito, entre o perispírito e a matéria física, nós temos o duplo etéreo, que é uma tela protetora que nós trazemos para ela reter, às vezes, os fluidos mais densos. E esse duplo etérico, quando ele está congestionado, quando ele está com a sua tela protetora congestionada, o que pode acontecer? Causa doença no nosso corpo físico. Então, nós temos que lembrar que quando nós fazemos a nossa higienização
perispiritual, limparmos também o nosso duplo etéreo. Então, a alma do encarnado é a alma, o perispírito e o corpo físico. Na medida em que ele deixa esse corpo físico, nós vamos reter só o perispírito, e o espírito, ele retorna à espiritualidade, ele retorna à erraticidade, esse período que nós passamos. Então, aqui, nós vamos ver espírito, perispírito e corpo. O perispírito é aquele que retém, que tem a ação direta com os fluidos. Na medida em que eu penso, na medida em que eu irradio, na medida em que eu crio, eu emito essa ação fluídica do meu corpo através da minha vontade, e o meu perispírito, ele recebe toda essa vontade e atinge o corpo físico. Então, o corpo físico, ele assimila. Por quê? Porque o perispírito é uma esponja. É uma esponja que absorve, e na medida em que ela absorve, como Kardec coloca em alguns livros, como se fosse um mata-borrão, que antigamente, então, é aquilo que chega e toca no corpo físico e marca, e deixa a sua marca mais direta, e por sua expansão, ele irradia também. E, às vezes, essa irradiação confunde-se com fluidos emitidos. Então, quando nós vemos um espírito que se materializa, nós não estamos vendo o espírito, nós estamos vendo o perispírito ali materializado. Por isso que Kardec, ele coloca aqui, eis porque me esforcei em simplificá-la. O que quer dizer? Mostrar de uma forma simples a constituição dessa matéria imponderável, dessa matéria leve, dessa matéria quintessenciada, que é o nosso perispírito, aonde nós devemos trabalhar e higienizar, sabendo que no perispírito está ali todos os centros de força. Como no corpo físico, também está todos os nossos centros de força. Então, na medida em que nós vamos fazer a nossa higienização, vamos fazer toda a limpeza fluídica do nosso corpo perispiritual, da nossa alma ou do nosso corpo físico, não vamos esquecer do nosso perispírito. Aqui, eu gostaria de mostrar para vocês a ação, é um vídeo, é a ação dos chakras, como eles transformam. E a Aracy tem sempre colocado que os nossos chakras, tanto o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico, ele coloca aqui hoje como se fossem rótulas que giram ao contrário. Elas giram, na medida em que uma gira para absorvendo, a outra vai expelindo. É uma forma que nós vamos verificar essas pás nesse trabalho. Então, observem. O nosso corpo é regido por esses centros que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se, como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Simplesmente para que a gente tenha uma ideia de como funciona esses centros de força. Aqui ela coloca como 10 centros de forças primordiais que nós temos. Nós temos outros, mas esses são os principais que agem no nosso corpo perispiritual e no nosso corpo físico também. A prece. O que é a prece para nós? A prece é aquele caminho, é aquela luz, é aquela ligação com Deus, com o Criador. É aquilo que, quando nós oramos, nós nos concentramos num objetivo, e esse objetivo, ele atinge. Quando nós temos o nosso pensamento
ainda cheio de um monte de sujeira, ou que a gente está muito preocupada, nós não conseguimos orar. E a prece, ela é aquela luz que nós jogamos para fora, para que ela vá até o Criador. Então, ela modifica, ela traz a paz, a alegria, a força, ela traz sensações, ela produz essas sensações, um efeito de paz, de calma, de serenidade, ela age dentro de nós, porque a prece nada mais é que uma mudança fluídica dos nossos pensamentos, das nossas atividades mentais. Então, é uma ação que gira e que cresce e que vai nos envolvendo, nos amparando. A ação da prece, mais a ação da nossa vontade, do nosso querer, do nosso pensamento, ela atinge um objetivo. E esse objetivo, todos nós temos dentro de nós. Porque quando nós queremos uma coisa e a gente fala, eu quero, e eu oro por aquilo, a gente consegue. Pode ver que quando a gente quer atingir, vamos supor, eu quero comprar uma casa, e você fica ali orando várias e várias vezes, e você fica pedindo, você mentaliza aquela casa, você cria aquela casa, e o resultado vem naquele objetivo que você atinge. Então, quando nós oramos, nós nos desprendemos de nós e vamos ao Criador. Por isso que o médium, ele tem que trabalhar nisso, porque quando ele ora, ele passa além do corpo físico dele. Ele se emancipa. Quando você se concentra, quando você está junto com a sua equipe espiritual, com o seu anjo guardião, com seus protetores, o que você faz? Essa emancipação da alma, ela atinge um objetivo. E nesse objetivo, nós podemos curar com os fluidos curadores. Buscar os fluidos ectoplasmáticos, os fluidos benevolentes. Nós podemos buscar as nossas equipes espirituais, aqueles que trabalham com as águas, com os minerais, com os vegetais, com os animais. Então, nós temos essa condição de estar com os nossos benfeitores espirituais, buscar o nosso anjo guardião, buscar a nossa equipe espiritual. Não adianta você olhar e falar assim, meu amigo espiritual vem e no estalar de dedo ele já vai estar. Não, você tem que se concentrar, você tem que buscar essas energias, porque você é o condutor dessa energia para trabalhar. É você que doa, é você que trabalha. Não é os protetores que vão tirar as pedras que você colocou no seu caminho. Não. Eles vão nos auxiliar, mas somos nós que doamos o fluido, somos nós que acionamos essa energia. E esse conjunto de energias, de força motriz, ela pode ser altamente providenciais. Porque na medida em que nós oramos, nós queremos nos curar, nós queremos nos melhorar, nós queremos modificar as coisas erradas que estão diante de nós, das nossas vidas, nós podemos atingir tudo isso. Se é para o bem, tudo virá em nosso encontro. Se é para o mal, tudo virá também a você. A lei de causa e efeito é tanto para o bem como para o mal. Tudo aquilo que você fizer de bom vai voltar para você. Tudo aquilo que você fizer de mal, tudo aquilo que você emitir, tudo aquilo que você vibrar, vai voltar para você. É a ação divina, é a lei de Deus. Os homens assistem a si mesmos e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por esses assistidos. Então, nós auxiliamos os espíritos e somos auxiliados por estes. Somos socorridos. Por isso, a misericórdia de Deus nos proporcionou um anjo guardião, espíritos benfeitores, espíritos amigos,
espíritos socorristas, espíritos guardiões, que tentam nos auxiliar. Mas também temos os nossos obsessores, os nossos rivais, os espíritos adversários, os espíritos malévolos, aqueles que tentam nos paralisar, aqueles que tentam nos bloquear a nossa vida material, espiritual, profissional, financeira, que paralisam os nossos pensamentos, que nos neutralizam nas nossas ações do bem. Então, nós, como médios, temos que parar e começar a analisar se tudo aquilo que nós estamos fazendo está tendo um bloqueio, se os nossos filhos estão tendo bloqueio, se a nossa família está tendo bloqueio, vamos começar a trabalhar, vamos pedir o amparo dos nossos benfeitores e vamos desatar todos esses nós, todas as amarras, vamos desatar todos esses trabalhos mentais, porque trabalho é mente. O pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Se você imaginar que algo se cria sem alguém ter pensado, está errado. Tudo. Eu posso materializar alguma coisa, fazer uma coisa, num pedaço de pão, mas antes eu pensei, eu criei. E se eu criei, está dentro de mim. Se é o bem, ótimo, isso vai voltar para mim. Mas se é o mal, isso vai voltar para mim, porque está dentro de mim. Meu perispírito é uma esponja. Se a minha alma pensa, eu criei. E se eu criei, ele recebe, ele chupa, ele absorve. E ao absorver tudo isso, ele vai para o corpo físico. Então, eu tenho que impedir isso, eu tenho que dissolver, eu tenho que desmaterializar todas essas formas, pensamentos, tudo aquilo, todas as minhas criações. Então, tudo na vida é criação do homem, é criação do ser. Deus nos deu essa oportunidade maravilhosa, nos deu esse planeta maravilhoso, cheio de belezas, nos deu esse universo, nos deu a oportunidade de aqui estarmos e agirmos. Então, falta em nós arregaçarmos as nossas mangas e irmos ao trabalho. A caridade em pensamento, palavras e ações, ela é tudo. Porque desde o momento em que eu falo, eu emito um fluido. Desde o momento em que eu penso, eu emito um fluido. As minhas ações emitem fluidos. O nosso planeta Terra está nessa condição deprimente, nesse mundo de provas e expiações, onde o mal impera, onde a bondade, a caridade, as ações boas são minorias. Não é por causa de Deus, é por causa do homem. O homem é o criador, o homem é que suja. Deus nos deu essa beleza, como se fosse um quadro imenso, maravilhoso, e nós, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pela nossa falta de caridade, pela nossa falta de amor, pela falta de ver no outro o próximo. Quando Jesus aqui esteve, nos deu a mensagem do amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele não parou por aí. Ele disse, amar o seu próximo como a si mesmo. E nós não estamos fazendo isso. Nós queremos para nós e o outro que se dane. Vamos falar, certo? Está errado. Eu faço aquilo ao próximo, aquilo que eu quero que o meu próximo me retribua. Então, eu estou sujando esse quadro maravilhoso, esse planeta maravilhoso. E esse fluido cósmico universal, essa fonte de energia que nós estamos aprendendo a conhecer, buscando essas energias benéficas,
buscando através da comunhão de pensamento, ou seja, unindo os nossos pensamentos e buscando essas energias. Quando oramos, nós buscamos essa energia na comunhão. E a prece é o religar a Deus, é o amar a Deus, é estar junto a Deus, junto ao Cristo, junto aos nossos benfeitores espirituais, ao nosso anjo guardião. E quando oramos, esse amar a Deus, nós aceitamos as leis divinas. E a doutrina vem nos colocar essas leis para que sejamos livres dos nossos erros, para que tenhamos consciência da lei de causa e efeito. A reencarnação é a oportunidade que nós temos, e todos nós estamos tendo nessa vida, que sejamos dignos de sairmos daqui melhores. Que não venhamos a falir, porque já falimos muitas vezes, já erramos muitas vezes. A reencarnação é a luz divina para que o espírito progrida, para que o espírito evolua. E ninguém evolui sem trabalho. Precisa do trabalho, precisa do estudo, precisa do crescimento. Nós temos consciência disso. Então, não vamos deixar que o estudo fique relegado. Não vamos deixar que a palavra de Deus, dos seus ensinamentos, dos 10 mandamentos, sejam jogados para fora. Rogar o esclarecimento do nosso caminho pela luz do Espiritismo. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e procuramos perguntar, mas por que eu sofro? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por esta ou aquela prova? Por que eu estou passando por esta ou aquela dor? E a doutrina vem nos mostrar que fomos nós que pedimos. Deus nos dá a oportunidade de reencarnar num corpo físico, seja ele bom, seja ele doente, não importa. Mas a oportunidade é para crescimento. E a doutrina vem nos tirar esse véu do maravilhoso, vem tirar esse véu da incredulidade e nos mostrar a vida futura, a realidade da vida futura. Você aqui está ressarcindo os seus erros e evoluindo. Você não só está sofrendo, mas você está aprendendo, você está crescendo, você está se moralizando. E ela vem nos mostrar de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Para crescer, para evoluir. Saímos do estágio do reino mineral, vegetal, animal, passamos agora nesse estágio humano, estamos nessa fase de imperfeição, de seres imperfeitos. Trazemos ainda o mal, porque se alguém pisar no nosso calo uma vez, a gente olha meio assim, na segunda, na terceira a gente já vira fera, mas a gente está se segurando, está aprendendo. E passamos, e vamos passar tudo isso. Vamos chegar a bons espíritos. E no futuro, anjos, espíritos puros. Vamos ter que suar muito ainda. Vamos ter que trabalhar muito. Vamos ter que reencarnar muito. Mas essa é a grande lei de evolução para todas as criaturas, de todos os reinos, de todos os planetas. Deus não criou somente a Terra e colocou aqui só os seres mais imperfeitos. Não. Ele criou todos simples e ignorantes. Deu oportunidade a todos os seus filhos, que todos chegarão. Todos. Jesus passou por todas as fases. E todos os anjos e os arcanjos passaram. Esses espíritos bons que nós estamos encontrando em nossas vidas estão crescendo. E todos nós cresceremos.
o espírito mais mau, o espírito mais imperfeito, o espírito mais agressivo, ele chegará a um espírito puro. E isso nos mostra essa realidade da vida futura. E conhecendo essas causas, nós vamos ver por que existem as misérias, por que existem os erros, a ignorância. Porque o ser humano fica ali arraigado naquilo. E a doutrina vem e tira esse véu, tira a ignorância e nos mostra a realidade. E é através do estudo dessa ciência maravilhosa que mostra a alma na sua grandeza, que mostra os fluidos, como podemos trabalhar os fluidos, como podemos materializar esses fluidos até através da nossa fé, através da esperança, através da caridade, através do amor. Nós temos tudo isso, só depende de nós. É nós que devemos fazer a nossa parte. Sem essa parte, nós não cresceremos. Então, espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Sem o estudo da doutrina espírita, eu digo e repito 1000 vezes, somos cegos conduzindo cegos. Não adianta nós falarmos e não exemplificarmos. Não adianta nós batermos peito e dizermos somos espíritas, mas não estudamos. Os livros da codificação não estão ultrapassados. Nunca estiveram, nunca estarão. Porque na medida em que você estudar, na medida em que você rever os seus estudos, você vai encontrar cada momento coisas novas. Porque a sua mente vai abrindo, o seu conhecimento vai adquirindo novas perspectivas, novos pontos, novas ideias. A ciência que for é uma. Ela coloca nomes de tudo, mas a doutrina está ali. Nós temos a obra básica, a revista espírita. Nós temos André Luiz aí nos dando todo um conhecimento. Robson Pinheiro, com o pai João de Aranda, está nos dando conhecimentos para todos nós, tirando os nossos preconceitos. Então, vamos levar isso não só para nós, mas para a nossa família, para o nosso jovem, para a nossa criança. Vamos falar com a nossa criança, vamos falar de Deus. Vamos falar da imortalidade da alma, vamos falar de espírito. Vamos falar de mediunidade, mas sem preconceitos, sem aquele trauma. Mas vamos mostrar que a mediunidade é luz para todos nós, para a nossa vida. É luz para o nosso trabalho material, é luz para o nosso trabalho espiritual, é luz para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso futuro. Então, vamos orar, vamos pedir tudo isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça, permita os espíritos bondosos, os espíritos sábios, girarem e trazerem os jovens à consciência da imortalidade da alma, da doutrina, que eles sejam tocados, que eles sejam amparados, que eles venham a crescer, que venha produzir. É isso que nós desejamos. Que assim seja.